aula de eletromagnetismo. Então, para começar a falar sobre eletromagnetismo, né, a gente vai comentar um pouco sobre de onde veio esse termo, né, eletromagnetismo. Antigamente, era duas ciências que se estudavam, dois ramos da física que eram estudados separados, né, a eletricidade e o magnetismo. Até que eles conseguiram encontrar essa relação, né, que a gente vai falar também mais na frente, entre a eletricidade e o magnetismo. Então a gente vai ver que eles estão intimamente ligados. As primeiras observações desses fenômenos magnéticos, né, são muito antigas e esse nome veio da cidade Magnésia, onde o pessoal lá conseguiu observar muito dessas pedras que nós conhecemos hoje como ímãs, e o pessoal começou a perceber que essas pedras eram capazes de atrair pedaços de ferro, né? Sabe-se hoje em dia, né, que existem essas pedras e elas são chamadas de ímãs naturais. Elas são constituídas por um óxido de ferro. Então, o termo magnetismo ele foi usado para designar estudo das propriedades desses ímãs, em virtude ao nome da cidade onde eles foram descobertos. E também observou que pedaço de ferro colocado na proximidade de um ímã natural, ele adquire as mesmas propriedades magnéticas de um ímã, né? E assim a gente chama eles de ímãs artificiais. Por exemplo, você pode fazer uma experiência bem simples colocando um ímã preso num prego e você consegue, ou um prego, né, no ímã, e você consegue colocar outro prego embaixo conectado com esse prego, né? E assim vai, sendo que ele vai perdendo também um pouquinho dessa força magnética. Então, quando um objeto, no caso um ferro, ele está em contato com o ímã, ele passa a adquirir as propriedades magnéticas e pode ser chamado de ímãs artificiais. Agora a gente vai falar de alguns fenômenos magnéticos, né? Como eu falei, o ímã ele tem a propriedade de adquirir outros metais, né? Isso. E observou que certa parte desses ímãs, né, tem uma capacidade maior de atrair, né? Essas partes específicas são chamadas de polo do ímã. Você pode ver aqui, ó, nessa figura que há uma maior concentração de limalhas de ferro. Aqui ele usou nesse experimento aqui. O limalha de ferro é como se fosse um pó de ferro, né? Um pó de ferro. E observou-se que tem uma maior concentração de limalhas de ferro nesse, nesses pontos que foi determinado de polo. Aí aqui também tem um exemplo de um ímã em ferradura, né? Que nessa parte aqui você vê que há uma intensidade dessa força que a gente vai chamar de força magnética maior, justamente nesses pontos que são conhecidos como polos do ímã. Então, eu vou mostrar agora um experimento bem simples, né? Justamente disso que eu estou falando, para a gente entender melhor. Vejam aí nesse experimento, né, que tem várias limalhas de ferro espalhadas é, nesse cubo aí. E vejam aí, ó, que elas começam a ser atraídas pelo ímã, né? E há uma concentração maior de limalhas de ferro justamente nos polos do ímã. E essas limalhas aí, elas servem para representar o que a gente vai chamar de linhas de campo magnético. Então, esse experimento aí foi bem bacana para a gente mostrar justamente isso que eu estava tentando demonstrar. Agora vamos falar sobre alguns fenômenos magnéticos. O fenômeno, um dos mais importantes para a gente entender o magnetismo, é quando você define, né, como eu falei anteriormente, os ímãs eles são formados por dois polos, um polo que a gente chama de polo norte e outro que a gente chama de polo sul. Então observou-se o quê? Que esses ímãs eles têm a propriedade tanto de se atraírem como também de se repelirem.
Então chegamos à conclusão que polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Isso quer dizer o quê? Que norte com norte vai se repelir, sul com sul se repele. Dá para a gente fazer até uma comparação com a questão da carga elétrica, né? Que carga positiva e negativa se atrai e de mesmo sinal se repelem. Então, na segunda imagem aqui, eu tenho um polo norte e um polo sul se aproximando, então vai haver uma atração. Então, você pode fazer experimentos em casa com ímã, né? Os ímãs são muito comuns no nosso dia a dia. A maioria dos dispositivos elétricos, como um liquidificador ou fone de ouvido, caixa de som, todos eles têm os ímãs, né? Que dá para a gente é, fazer alguns experimentos em casa, né? Que se você tiver algum sobrando em casa, você pode fazer alguns testes. Uma das invenções mais importantes da humanidade, né? Graças a esse instrumento que nós conhecemos hoje como bússola, foi possível, né, as grandes navegações lá da Idade Média fazerem grandes viagens, né, ao redor da Terra, porque a bússola ele é um instrumento muito importante, né, para localização e locomoção. Hoje em dia a bússola ficou um pouco obsoleta por causa dos equipamentos de GPS, mas a bússola ela foi muito importante, né, para todo o desenvolvimento da nossa sociedade. É, a bússola nada mais é do que uma agulha imanteada, ou seja, essa agulha lá que tem na bússola, ela é um imã, né? E um imã apontando aproximadamente para o norte geográfico, né? Agora a gente vai falar que existem os polos geográficos e temos os polos magnéticos. Então, isso para entender isso, a gente tem que entender como a bússola funciona, né? Então, a bússola ela vai apontar para o nosso norte geográfico. Então, ó, aí essa imagem ela mostra, né, um, um imã preso numa corda, né, como se você mesmo tivesse construído, né, uma bússola. O polo norte desse imã vai apontar para o polo norte geográfico e o polo sul do imã vai apontar aproximadamente para o sul geográfico. Né? Eu vou comentar por que esse aproximadamente. A Terra, na verdade, um imã gigante. Então, a mesma propriedade magnética que as pedras que a gente conhece como ímãs naturais têm, a Terra vai ter. Inclusive vai ter um campo magnético, né? Que você pode observar alguns fenômenos magnéticos, por exemplo, nos polos da Terra, né? O fenômeno magnético muito conhecido são as auroras boreais. Inclusive esse campo magnético da Terra ele é muito importante, né, para preservar até a vida na Terra, pois graças ao magnetismo da Terra nós estamos protegidos dos ventos solares, né? Então a Terra, na verdade, como ela é um imã gigante, ela tem dois polos, um polo norte e um polo sul, né? O, a bússola, o polo norte da bússola, ele deve ser atraído para o polo sul magnético da Terra, né? Ó, vejam aí na figura, ó, que aqui eu tenho uma bússola. O polo norte da bússola é atraído para o sul magnético, que é aproximadamente o norte geográfico. E o sul geográfico, não é? É o polo norte magnético da Terra. Ó. Vejam que eles são aproximadamente iguais. Hoje nós temos uma defasagem de 15 graus Celsius entre os polos norte e o sul, norte geográfico e sul magnético, e sul geográfico e norte magnético. Mas esse ângulo já foi bem menor, né? Ele mudou
ao passar do tempo, né? Então, o que nós temos que ter em mente é isso aí, que o polo norte da bússola é atraído por sul magnético da Terra, né? Porque o sul vai atrair o polo norte, o sul magnético da Terra vai atrair o polo norte da bússola. E é justamente o norte geográfico que nós conhecemos. Ó. Veja aqui que a América do Norte está aproximadamente no sul magnético. E aqui o Brasil, ó, nós estamos no sul geográfico, é aproximadamente o norte magnético da Terra. Agora vamos falar de uma propriedade bem interessante, né, dos ímãs, que diz que é impossível você conseguir separar os polos de um ímã. Né? Quando você parte um ímã no meio, na verdade você está criando dois novos ímãs, ó, como está mostrando aqui nessa imagem. Ó. Eu parti o ímã, ele é dividido exatamente igual em polo norte e polo sul. Quando você parte o ímã no meio, você vai ter mais dois ímãs com dois polos norte e dois polos sul. E quando você parte de novo, você vai ter mais polo norte e polo sul. Campo magnético. De maneira geral, nós podemos dizer que o campo magnético é uma região ao redor de um ímã ou ao redor de um fio que está sendo conduzido por uma corrente elétrica, em que você consegue observar interações elétricas, ou interações elétricas não, desculpa, interações magnéticas. Né? Se você colocar, por exemplo, um ímã sobre uma mesa, né, vai ter toda uma região em que você vai conseguir ter interações magnéticas. Se você colocar o prego, um objeto de metal, muito distante do ímã, você não vai observar essas interações. Por quê? Porque o campo magnético vai estar muito pequeno ou não vai ter campo magnético nessa região. Então, toda região que você consegue ter interações magnéticas ao redor desse ímã é o que a gente chama de campo magnético. Esse campo magnético ele vai depender de alguns fatores, né, como distância, no caso do campo gerado por uma corrente, vai depender da intensidade da corrente, né, e a gente usa a letra B para representar intensidade de campo magnético. Ele é uma grandeza vetorial, né, e a unidade no SI do campo magnético é o Tesla. Então, é o símbolo, é aqui, ó, a letra T, e o Tesla, né, é a unidade em homenagem ao físico Nikola Tesla, que deu grandes contribuições para o eletromagnetismo. Esse vetor B, né, esse vetor campo magnético, ele vai ser sempre na direção do sul para o norte. É isso que a gente tem que é, entender, né? Vejam aqui, ó, ele é sempre saindo do norte. E uma coisa interessante, né? Esse vetor ele sempre vai ser tangente às linhas de campo, que é isso que a gente vai falar aqui. Que o que são essas linhas de campo magnético? Essas linhas de campo elas servem para representar a direção e o sentido do campo magnético. Naquele experimento que eu mostrei no começo da aula, dá para você ter uma ideia do que seria essas linhas de campo. Vocês viram naquele vídeo que formou tipo umas linhas ao redor do ímã, uma concentração maior nos polos, mas as limalhas de ferro fizeram tipo umas linhas ao redor do ímã, como na imagem que eu vou mostrar. Antes de mostrar a imagem como é as linhas de campo magnético, vale a pena a gente ressaltar que esse vetor campo magnético ele sempre vai ser tangente a essas linhas, ó, tocando assim nessas linhas. Aí, ó, vocês têm aqui, ó, duas imagens. Aqui é um experimento, ó, que você coloca um ímã perto de pó de ferro, né, as limalhas de ferro. Aí vejam como vai formar, ó. Tipo, essa imagem aqui, ó, ela serve para representar melhor, né, como é formada as linhas de campo. Ó. Vejam que elas são sempre entrando no sul, ó,
entrando no sul e saindo pelo Polo Norte. Né? Então, uma coisa interessante dos ímãs, né, das linhas de campo, elas vão servir para representar isso, a direção e o sentido do campo magnético, mas você tem que ter isso em mente, que entra no Polo Sul e sai no Polo Norte. Ó. Quando você tem um ímã em formato de ferradura, ó, é uma coisa desse tipo. Ó. O ímã, as linhas de campo, ó, é do norte, ó, saindo do norte e entrando no sul. Aí a gente vale a pena também definir dois tipos de ímã, né? É, o ímã permanente são aqueles que, uma vez imantados, conservam suas características magnéticas. É aquelas pedras que a gente encontra na natureza. E o ímã transitório é aquele que, quando submetido a um campo magnético, passa a funcionar como ímã. Né? E assim que cessa o campo magnético, ele não funciona mais. É como o experimento do ímã no prego, né? Então, vale a pena, né, destacar esses dois tipos de ímãs. Então, aqui nós estamos fazendo esse pequeno experimento para diferenciar ímãs transitórios de ímãs permanentes. Vejam aí que esses parafusos aí, eles não têm nenhuma interação magnética, primeiro faz entre eles, ó. Tá vendo? Ó? Eles não são atraídos entre si. Mas quando eu coloco ele no ímã, que aqui é um ímã permanente, né? Aquelas pedras que você encontra, é, que é possível encontrar na natureza e tem nos dispositivos eletrônicos, ó, o prego ele começa a adquirir propriedades magnéticas, ó. No caso aí não é um prego, é um parafuso. Então, esses parafusos eles estão se comportando como um ímã, né? Então eles só se comportam como ímã porque eles estão na presença de um ímã permanente. Aí por isso que a gente chama eles de ímãs transitórios. Se eu tirar esse parafuso daqui do ímã, ó, veja que eles vão cair, vão se soltar, porque eles só estão com essa interação por ser, por estar em contato com o ímã permanente, né? Agora agradeço a participação de Nicolas e Samuel no vídeo, né? Muito obrigada. Eles ajudaram aí no experimento, Até adeus. não é? E é isso aí. Agora vamos falar sobre uma experiência muito importante para o eletromagnetismo, que é a experiência do Ørsted. Né? O Hans Christian Ørsted, não sei se a pronúncia é essa, né? Ele é dinamarquês e em 1820 ele notou que quando você tem uma corrente elétrica, você tem um campo magnético, que esse experimento ele é de fundamental importância, né, para o avanço do eletromagnetismo. Ele é a primeira coisa que faz essa relação entre a eletricidade, que antes era estudada separada, e o magnetismo, né, porque nessa época o pessoal já conhecia a interação entre cargas elétricas e entre campos magnéticos, né, através de ímãs permanentes. Então, o experimento de Ørsted é bem simples. Ó. Aqui nessa figura a gente tem uma demonstração de como foi esse experimento. Aí você tem uma lâmpada, não é? Isso é só para essa lâmpada serve para demonstrar que quando está passando ou não corrente elétrica. E você vê na imagem ó, que você tem uma lâmpada e uma bússola. Quando a lâmpada está desligada, ou seja, não tem corrente circulando, a bússola ela aponta para onde? Para o norte geográfico da Terra. Quando há uma presença de corrente elétrica, essa bússola, né, a agulha da bússola, ela é desviada. Então ela é desviada por quê? Porque existe uma força magnética aí maior do que o campo magnético gerado da Terra, né? Então, Ørsted conseguiu demonstrar através desse experimento que ele é bem simples de ser reproduzido hoje em dia, que na presença de corrente elétrica você tem campo magnético. Mais na frente a gente vai ver também que campos magnéticos variáveis vão gerar também corrente elétrica. Então, a eletricidade e o magnetismo estão estritamente ligadas um no outro, né? Então foi isso que o Ørsted percebeu, né? Que quando você tem uma corrente, você tem um campo magnético
E esse campo magnético, ele sempre vai ser ao redor do fio, né? E aqui a gente pode determinar as linhas de campo magnético pela regra da mão direita, né? Então aqui estão mostrando um experimento que você coloca um fio, limalhas de ferro submetidos. Quando você liga a corrente, essas limalhas elas vão se comportar de uma maneira que as linhas de indução magnética são circunferências concêntricas no fio. Então, por exemplo, aí se a corrente aí for para cima, ó, o campo, como é esse caso aqui, ó, o campo vai ser circular. No caso aqui, o campo magnético vai entrar pelo lado direito e saindo pelo lado esquerdo. Ó. Então, vejam aqui nessa outra figura, ó, a direção do campo magnético ao redor do fio. Ó. Ele é um campo circular, as linhas de campo. Como a gente trabalha com na folha de caderno ou de quadro, né? E campo magnético é uma grandeza que a gente precisa trabalhar em 3 dimensões, né? Então, entendendo aí, usando a regra da mão direita, ó, a regra da mão direita é isso, ó. Você vai colocar o seu dedo polegar e usando a mão direita no sentido da corrente e você vai agarrar o fio. O movimento que a sua mão faz ao agarrar o fio, lembrando que seu dedo tem que ficar na direção da corrente, é justamente o sentido das linhas de campo magnético. Então a gente também pode representar aqui, ó, por dessa maneira, ó. Vejam aqui nessa figura. Aqui a corrente está para cima, ó. Se eu usar, façam aí na casa de vocês, com a sua mão direita, coloca o dedo polegar na direção da corrente, ó, a corrente está para cima, e você vai agarrar o fio, ó. Sua mão, seus 4 dedos, ele vai entrar no lado direito, e se você for ao redor do fio, a sua mão vai sair do lado esquerdo do fio. Então, nesse caso aqui, as linhas de campo para essa figura entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. Como imagina aí você ter que fazer um desenho desse tipo aí toda vez para responder uma questão. Não é bacana. Então aqui, como a gente precisa trabalhar em 3 dimensões, a gente vai usar essa anotação, ó. Essa bolinha aí, dentro dessa outra bolinha, significa que o vetor está saindo. E esse xizinho representa que está entrando, né? É só você pensar na flecha, ó. A ponta da flecha sai, a cabeça da flecha entra. Então isso aí vai servir para a gente definir a direção e o sentido das linhas de campo. A intensidade do campo magnético no condutor retilíneo, ele vai depender basicamente de duas coisas, né? Da corrente que passa pelo fio, né? Quanto mais corrente você tem, maior a intensidade desse campo magnético, e também a distância, porque quanto maior a distância, menor o campo magnético. A fórmula do campo magnético, ele é dado por o vetor B igual a μ0 I sobre 2πr ou 2πd, né? Eu vou usar o D porque eu estou usando o D aqui, mas alguns livros têm D, outros livros têm R. Isso não faz muita diferença, né? Desde que esse D representa a distância que você está do ponto, né? Geralmente usa R porque é uma circunferência, né? As linhas de campo, mas tanto faz usar o R como o D. Esse I, ó, é a corrente. Quanto maior a corrente, maior é o campo magnético. E esse D, que é a distância, significa que, como ele está embaixo no denominador, significa que campo é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor é o campo. Esse π é uma constante, né? E o μ0 também é uma constante de permeabilidade magnética. Você não é obrigado a decorar, mas ela vale 4π
vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Você não é obrigado a decorar o valor dessa constante. Geralmente é dado nas questões, né? Quando você precisa dela para poder calcular. Agora vamos para uma questãozinha básica, né? Analise cada uma das seguintes afirmações sobre gravitação, eletricidade e magnetismo e indique V como verdadeiro e F como falso. Sabe-se que existem dois tipos de carga elétrica, né? Isso, positiva e negativa. Dois tipos de polos magnéticos, ok, o polo norte e o polo sul. Mas não se conhece a existência de dois tipos de massa gravitacional, verdadeiro. Não tem massa positiva nem negativa, não. Massa se atrai com outra massa e pronto. Então, essa primeira afirmação aí, eu já posso colocar que é verdadeira. A segunda, um ímã pode ser magnetizado pelo atrito com um pano, como se faz para eletrizar um corpo? Não, falso. Um ímã, no caso o ímã permanente, ele já é magnetizado, e outro ímã que é transitório, ele é magnetizado na presença de outro ímã, né? Então, essa segunda é falsa. E a terceira, um ímã permanente pode ser descarregado do seu magnetismo por um leve toque com a mão, assim como se descarrega um corpo eletrizado? Falso também, né? Você não pode desmagnetizar um ímã, principalmente, e se ele for permanente, você de jeito nenhum vai poder desmagnetizar ele, né? Então, VFF é a alternativa C, essa questão, a correta. Agora vamos para mais uma. Tem-se três barras, P, Q, a primeira, RS e TU. São aparentemente idênticas. Aí ele diz, ó, verifica-se experimentalmente que P atrai S e repele T. Então, se P atrai um dos dois e repele, né, significa aqui que PQ já é um ímã, porque ele já tem a capacidade de atrair um e repelir o outro, ou seja, ele tem já dois polos. E como se ele repele T, significa o quê? Que esses dois são ímãs, ó. Se, como ele diz aqui, ó, o P atrai S, ó, esse aqui eu não sei se é ímã ou metal, mas eu sei que o P atrai o S e repele o T. Se P e T se repelem, significa já que eles são ímãs e que eles têm os polos iguais, porque o ímã ele tem a capacidade de atrair e de repelir, mas ele tanto atrai outros ímãs como atrai ímã e metal também. Aí eu já sei aqui, ó, que esses dois aqui é ímã e aqui eu sei que é ímã também. Aí ele diz aqui, ó, que repele U. Ó, tá vendo? Ó? Se P tem o mesmo polo, U e Q também vão ter o mesmo polo. U. E atrai S, ó. Tá vendo? Ó? Então, você vê aqui, ó, que se S é atraído por P, não é? E esse S também é atraído por U, e U é igual a Q, ó, o U tem o mesmo polo do Q. Né, ó. Se P tem um polo de T, U tem um polo de Q. Então, S é atraído por esse polo aqui e é atraído por esse polo também. Ó. Ele não diz que S atrai Q, mas como S atrai U e U tem o mesmo polo de P, eu posso concluir que o S não é ímã, não é? Então são ímã quais? P, Q, não é? E TU.
Né? Isso que é justamente, não está rachando aqui essa alternativa A, porque ela está um pouco mais separada. Ó. PQ e TU são ímãs. E o restante, ó, das outras alternativas está errado. Ó. RS não é ímã, deve ser um metal, porque ele é atraído pelos dois polos do ímã, né? Independente de ser polo norte ou polo sul, os metais vão ser atraídos, né? Essa questão de atração e repulsão é só entre os ímãs, entre eles mesmos, né? Então, você marca aí a alternativa A, que é a correta. Então,